Oi, gente, mais uma vez eu chego até vocês para fazer um outro vídeo para falar sobre o cangaço. E esta semana eu assisti a vários, porque muita gente coloca os seus vídeos, os seus trabalhos, nos disponibilizam através do YouTube, do Facebook e entre outros canais, eu também o faço, né? E escutei uma pessoa falando o seguinte, que muita gente reclamava que o Virgulino, ele só foi pego porque foi pego de surpresa. No meu entendimento, a pessoa deu uma resposta muito precisa, né? Realmente, se nós observarmos, o Virgulino ele começou as suas atividades, digamos, no mundo do crime, eu não diria cangaceira, porque o cangaço não foi inventado por Virgulino, mas como nós tratamos sobre o Virgulino, o rei do cangaço, né, ele tornou-se o rei do cangaço pelo tempo que ele passou, que ele resistiu, que ele era uma pessoa de uma personalidade muito, talvez, diferenciada de uns outros cangaceiros, como Genuíno Brilhante, como Cabeleira, e existiram tantos outros, mas ele entrou na história. E essa pessoa deu uma resposta, conforme eu digo, uma resposta correta no meu entendimento, e dizendo que justamente o Virgulino já não tinha mais o vigor que ele tinha de quando ele começou a vida dele, que desde a infância, a juventude, ele sempre foi, se metia com confusão. Naquela época ninguém observava ou não tinha a compreensão ainda que temos hoje, que era uma pessoa de uma personalidade psicopática, né? E que os psicopatas eles têm a ausência de empatia. O sistema límbico do psicopata ele não funciona, né? Mas existem também níveis, né? E eu estava observando que esse estudo ele vai muito além de se visitar, de se olhar, de se conhecer a casa onde passou o Virgulino, o lugar onde houve aqueles encontros e muita provocação que a família Ferreira fazia em todo canto que chegava, nos lugares em que frequentava, e que o Virgulino leva também os irmãos para o mundo do crime. Talvez isso já estivesse, acirrou, né? Mas estivesse também no DNA do Virgulino, né? Ser aquela pessoa que foi, né? De ser o psicopata. O psicopata, segundo os estudos hoje atuais, né? Esses estudos eles já vêm de muito tempo, todo mundo já sabe o termo psicopata, a origem, né? Quem pronunciou pela primeira vez, eu aqui não vou mais falar, já falei em outros vídeos, né? Mas foi estudo, inclusive, digamos, o Freud ele estudava a personalidade das pessoas e ele foi que muita coisa veio através de Sigmund Freud, né? E então, se falar sobre o Virgulino é um complexo, realmente não é fácil, né? E eu estive verificando e acompanho os estudos e aqueles que apareceram, desculpa aí, como pessoas da área das ciências. Então, temos que lembrar que as ciências não podem ficar de fora dos estudos e a pessoa somente visitar, eu vou visitar o lugar de Angico, ali era uma maloca, o Virgulino gostava ou escolheu aquele lugar horrível
para o seu fim. Não sabemos exatamente se ele escolheu um local para o seu fim. O certo é que ele foi para um lugar de difícil acesso, que foi Angicos, né? E aí entram uns outros fatores, né? Em que eu verifico que o Virgulino, ele, como nômade que era, ele jamais ele constituiu uma família, ele teve família, né? Os pais, a mãe, os irmãos, avós, ele teve uma família, mas ele era uma pessoa que ele tinha uma personalidade complexa, né? Psicopata em alto nível, em alto grau, que era o tipo serial killer. E então, esses estudos que eu faço, eu procuro verificar também na literatura, não só daquelas pessoas que escrevem sobre o cangaço, não, eu procuro também tomar por base determinadas, digamos assim, conseguir livros científicos para estudar, né? Foi o caso que eu fui estudar, quando eu fui estudar os penduricalhos, eu procurei Jung, né, que ele estudou os símbolos da transformação para poder entender aqueles penduricalhos, procurar entender, né? E também eu tenho aqui um dicionário de fetiches e BDSM, esse livro daqui, ó, aqui, ele é assim, certo? E aqui mostra uma coisa bastante interessante. No meu entendimento, o Virgulino, ele era agrofilia, ele era portador de agrofilia. Vejamos o que é que diz. A pessoa que ele gostava daquela vida selvagem, né? Então, ele gostava de praticar sexo, digamos, no meio do mato, da caatinga, né? Isso é uma coisa que existe, isso não é difícil. Aqui esse dicionário vai mostrar, né? Os tipos de fetiches, né? Que as pessoas, qualquer pessoa pode ser portador, porém, quando se trata de uma coisa que chega a interferir na pessoa, na personalidade da pessoa, nos costumes da pessoa, que a pessoa é praticante, então existe denominação para esse tipo também de comportamento dessa personalidade, que no caso era, aqui tem agrofilia, né? Então, eles se excitam mais dentro, digamos, do mato, na caatinga, em lugares assim, né? E era uma das coisas que o Virgulino vivia, ele vivia no mato, ele não tinha casa, ele era nômade, então, no meu entendimento, ele era portador da agrofilia, né? Então, nós vamos estudando, lendo, né, observando e pegando alguns outros pontos, né, algumas outras, alguns estudiosos também, as teorias deles, né, para complementar o nosso estudo, né? Então, quando as pessoas dizem, o Virgulino, ele foi pego de surpresa, aí eu gostaria de lembrar o seguinte, que eu também estava analisando que o Virgulino, quando jovem, os hormônios estão mais aflorados, né? E então, existem os hormônios que deixam a pessoa mais disposta, né? Deixa a pessoa... os hormônios são vários, né? Isso daí a gente não vai discutir, né? Mas, por exemplo, a serotonina, dopamina, noradrenalina, hormônios, que são hormônios da felicidade, mas também tem os hormônios que são tóxicos, né, para a pessoa. Por exemplo,
tem um hormônio chamado ocitocina, que ele é inibidor do medo no cérebro, né? Então, quem sabe o Virgulino, ele com aquelas, né, digamos, dormindo mal, ele dormia mal, ele já não se alimentava bem, ele era uma pessoa que vivia fugindo constantemente das polícias, nem só das polícias, porque também ele tinha muitos inimigos que não eram os policiais. Os policiais, eles eram pessoas que já procuravam perseguir o Virgulino, o rei do cangaço, pelos crimes cometidos por ele. Porque o Virgulino, ele era matador, estuprador, mentiroso, enganador. Ele não tinha empatia, que é exatamente o caso do psicopata, ele não tem empatia, né? Então, se nós formos enveredarmos por vários caminhos das ciências, nós vamos encontrar tudo isso para entender o comportamento do Virgulino, o rei do cangaço, né? O Lampião, né? Então, a dopamina, a prática de atividade física era estimulada, sim, porque ele andava muito, ele corria muito, ele se deslocava de lugar para lugar, né? Uma outra coisa, o Virgulino, no meu entendimento, como ele tinha os fetiches dele, né? Mas ele também não admitia mulheres no cangaço. Até a década de 29, 30, ele não admitia mulher no cangaço e ele justificava dizendo que as mulheres, elas engravidavam, claro, né? As mulheres não tinham força, exatamente, não podiam praticar as mesmas coisas. Em termos físicos, as mulheres são mais frágeis que os homens, não suportam determinadas coisas, né? E então, as mulheres, ele dizia também que mulher deixava o homem como melancia, amolecida como melancia, né? Digamos, quer dizer, uma faca for uma melancia rapidamente. Isso é a maneira de interpretar, né? Mas isso já era uma outra coisa, né? Aí eu fui analisar também a questão do relacionamento do Virgulino com o Luiz Pedro. O Luiz Pedro, nós sabemos que houve um lançamento de um livro aí chamado O Mata Sete, que foi de um juiz de direito lá da comarca de Sergipe, não sei qual a cidade, não sei se da capital, se de Aracaju ou alguma cidade de Sergipe, que ele falou nesse relacionamento do Virgulino, que quando a Maria entrou, eles era um trio amoroso, um triângulo amoroso, né? Que na verdade não era nada de amoroso, era alguma coisa em termos de saciar os desejos mais carnais, não era amor, porque quando nós vamos observar neste livro daqui, né, o que se chama de BDSM, né, os fetiches, né, o Virgulino não tinha amor por ninguém, porque psicopata não ama, psicopata não se põe no lugar do outro. Agora, no caso do Luiz Pedro, depois o Luiz Pedro arranjou uma mulher chamada Maria, a Neném do Ouro, aliás, desculpa aí, a Neném do Ouro. E então, no meu entendimento, o Luiz Pedro, ele era parceiro realmente do Virgulino e havia uma promessa, porque está no livro de um dos grandes autores e dos mais renomados, a Mauri, que era dentista, né? E ele diz que, citou no livro, está escrito no livro dele, que o Virgulino tinha um
pacto amoroso, um pacto de amizade, ele não disse amoroso, mas de amizade, de morrerem juntos, né? Talvez, esse é o meu entendimento, o Luiz Pedro quisesse se livrar do Virgulino. Mas como livrar-se de um psicopata que também é narcisista, né? Que a gente vê pela forma que o Virgulino se vestia, ele criou uma espécie de seria talvez uma farda, ele queria ser capitão. Aí ele cria um estilo que eu chamo de unigênero, né? Todos os homens e mulheres vestiam-se da mesma, com aquelas roupas bordadas, com flores, digamos assim, seria um glamour, né? Seria um glamour, né? Frederico Pernambucano de Melo definiu isso como uma estética no cangaço, né? E era uma coisa muito forte, porque o Virgulino, tanto ele usava quanto ele fazia com que as outras pessoas usassem e os outros, os companheiros dele, ou seja, os asseclas, aquelas pessoas que o acompanhavam, não percebiam que havia um certo grau de feminilidade no Virgulino. Quando também uma outra pessoa falou, dizendo, porque ninguém pode duvidar da sexualidade do Virgulino. Ele não sabe, ele não conviveu com o Virgulino, né? O Virgulino dizia que não mexa com meus meninos. Ora, se ele não tinha filhos, e os que a Maria engravidou, perdeu, dizem que 3 ou 4, depois ficou uma aí, que dizem que é filha dele, com a Maria, ele até quis matar, ele não gostava de criança, né? Aí já é outro caso que eu já falei em outro vídeo, o porquê dele não gostar de criança, no meu entendimento, certo? Mas aí essa pessoa ficou revoltadíssima, porque ninguém pode falar, o Virgulino é um representante da masculinidade dos machões dos sertões, do nordestino. O que isso não corresponde à realidade. Talvez essa pessoa se endeuse tanto pelo Virgulino que ele ache que talvez seja até um tipo de um fetiche também, né? Porque quando ele trata do assunto com uma convicção que o Virgulino, talvez ele não tenha lembrado que o Virgulino, ele não gostava de mulheres no bando. Ele admitiu depois. Tanto que o Corisco já tinha a Dadá, né, que era a másia dele, e que houve aquela conversa que ela foi raptada, o que é mentira, né? Ela nunca foi raptada pelo Corisco, ela já era parente dele, dos Ingrácias, e o Corisco já visitava a casa dela e ela entrou para o cangaço, né? Mas essa história de dizer que o Virgulino ia ser um dono de casa, se ele nunca construiu uma casa, ele nunca, ele vivia no meio dos matos, junto com a meninada, né, com as crianças, porque eram garotos de 12, 14, 16 anos que ele ensinava a atirar. Inclusive, vou lembrar mais um outro detalhe. Há alguns dias atrás, eu conversando com um parente nosso, aí ele disse assim, olha, o Virgulino tinha raiva, se não me engano, era de Odilon Flor. Não dou bem certeza agora se era Odilon, eram os irmãos Flor, né? Mas parece-me que ele falou em Odilon. E ele tinha raiva porque Odilon deu um tiro e passou no olho do Virgulino. Vejam só, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores. E então, o Virgulino, ele ficou com um problema no olho. Por isso que eu duvidei desse tal de leucoma, esse tal de espinho de Quipá. Se o espinho de Quipá houvesse, digamos,
perfurado, né, a córnea do olho do Virgulino, provavelmente o olho dele não tivesse ficado daquela forma, e sim o líquido aquoso houvesse escapado do olho, tivesse deixado o olho dele, digamos, sem o líquido aquoso, aí o olho ficaria com um defeito que era assim, secava, digamos, ficava com o olho ressecado, porque não tinha mais o líquido aquoso dentro do olho, que é o que preenche o olho da pessoa, né? A outra coisa que eu também falei foi exatamente desse tal de leucoma. O leucoma também é uma infecção que ela surge de algumas formas, mas que também teria, no meu entendimento, causado problema no outro olho, porque os olhos eles são interligados pelo nervo óptico, que um olho, quando a pessoa sofre uma infecção, digamos, se você tiver um problema na visão, geralmente ele passa para o outro olho, né? Por conta do nervo ocular, né? Mas isso aí já é outra coisa, já quem quiser estudar a anatomia do olho, dos olhos, certo? Então, gente, era isso que eu queria falar. E dizer que o Virgulino já não tinha mais aquela disposição, era um homem já de seus 40 anos naquela época, mal alimentado, dormindo mal, uma pessoa que vivia em constante, assim, preocupação de não ser morto, porque ele tinha inimigos, as polícias não eram inimigas de Lampião, ele tinha inimigos, mas as polícias eles estavam cumprindo com o dever que o Estado dá essa prerrogativa, né? As pessoas que vão servir ao Estado são para combater os criminosos mesmo, no caso dos policiais, né? Então, por hoje eu vou ficar aqui, né? Para não alongar mais o vídeo, mas quem quiser seguir o meu canal, é só dar o like, porque o like é que faz com que o YouTube, o Face, eles entendam que essa matéria ela pode interessar. E quando a gente coloca um outro vídeo, aí então eles colocam isso, assim, apresenta para as pessoas a matéria que é similar, né? As matérias que fazem parte do mesmo assunto, né? Então, por hoje eu fico aqui e o que eu queria falar é que a pessoa que deu a resposta, né, do canal, pergunta e resposta, é que o Virgulino não tinha mais aquela força, não tinha mais saúde, não tinha, 40 anos, desde pequeno que ele começou com as travessuras dele e terminou como sendo classificado como o rei do cangaço. Fiquemos por aqui, tá bom?